Como disse pastora Maria Angélica, tudo quanto foi falado até agora é Deus preparando o nosso coração para a verdade a qual Ele deseja libertar. Porque como diz João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, conforme está escrito lá no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13, livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Porque com toda a segurança, como eu estava aqui no começo deste culto, o Espírito Santo falando em meu coração, que com toda a certeza, a palavra a qual o Senhor tem para nós, é uma palavra que vai ser libertadora. E o tema dessa ministração é uma vida dirigida por Deus. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler vários versículos e gostaria que você for acompanhando. Nós iniciamos em Juízes capítulo 13, versículo 1, diz assim: os israelitas pecaram mais uma vez, contra os Yahvé, o Senhor. E por esse motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem em Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos porque era estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filho. Versículo 4. Contudo conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, tome cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não coma nenhum alimento considerado impuro e proibido. Portanto, ficarás grávida e terá um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel. Em seguida a mulher foi contar tudo ao seu marido, a Manoá, e disse: um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei, tal era o seu poder e majestade. Versículo 8 agora. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, homem de Deus, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Versículo 13, do capítulo 13 ainda. E o anjo de Yahvé do Senhor esclareceu a Manoá: de tudo que proibia esta mulher deverá ela, pois, abster-se. De tudo que procede da videira não provará nem vinho, nem bebida fermentada. Também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como eu orientei ela. Versículo 18 agora. E o anjo do Senhor lhe respondeu, porque Manoá, a partir do versículo 17, para vocês entenderem. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que assim que cumprir a tua palavra, possamos prestar-lhe homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável, ponto, maravilhoso, ponto de exclamação. Versículo 19, em seguida Manoá tomou um cabrito, e a oblação é o ritual de fazer oferta de cereais, e consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. O holocausto é um sacrifício no fogo, enquanto estava sendo queimado o sacrifício. Quando as chamas se elevavam do altar,
Manoá e sua mulher observaram o anjo de Yahvé, em outras traduções, o anjo do Senhor, subindo aos céus em meio às labaredas de fogo. E imediatamente então, ajoelharam-se com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa. E ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor. Versículo 24 agora. Tempo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Shimshon, que é Sansão em hebraico. Tradução do hebraico de Shimshon é pequeno sol, solzinho, filho do sol, reprodução do sol. E o menino cresceu, e o menino cresceu, e o Eterno, referindo-se a Deus, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava em Maanedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Capítulo 14. Sansão, capítulo 14, versículo 1. Sansão desceu à cidade de Tímina e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou ao seu pai e sua mãe. A sua mãe: reparei uma jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. Versículo 4. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconhecia que o mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então foi Sansão com seu pai e sua mãe para Tímina. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um grande leão partiu em direção aonde estava Sansão. Foi então o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai e à sua mãe. Então foi conversar com a jovem a quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina, a fim de se casar-se com ela. Versículo 9. Em seguida recolheu o mel com a mão, e enquanto retomava o caminho, o saboreava. Aproximou-se do seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhe mel, e eles comeram também. Todavia não lhe contou como havia tirado o mel. Versículo 19. Em seguida o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festas e entregou aos que tinham desvendado o seu enigma. Ponto. Depois, vírgula, irado, partiu para a casa do seu pai e largou a sua esposa. Então a mulher de Sansão foi entregue a um dos seus 30 padrinhos de casamento. Capítulo 15, versículo 6, versículo 4. Em seguida partiu e capturou 300 raposas e amarrou aos pares pela cauda e prendeu em cada par de rabos uma tocha. E acendeu todas as tochas e soltou todas as raposas no meio das plantações dos filisteus, e assim queimou não somente os feixes e o trigo, como tudo o que estava plantado, até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: quem fez isso? E eles lhe contaram. Versículo 6. Sansão foi o responsável, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Queimou a ex-mulher e o ex-sogro. Então Sansão lhes prometeu: já que agisse deste modo, referindo-se aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vós.
e os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois desceu à gruta de rochedo de Etã, e ali se recolheu. Versículo 9, capítulo 15. Os filisteus subiram, acamparam em Judá e atacaram a cidade Lehi, que é a cidade de Lei. Versículo 12. Então eles lhes disseram: descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus, os judeus da tribo de Israel. Mas Sansão lhe pediu: jurai-me, porque vocês mesmos não vão me matar. Diante do que eles anuíram, juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de nenhuma maneira te feriremos. Então puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens de Judá estavam trazendo Sansão e se aproximaram da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor de Javé veio sobre Sansão, as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram nas suas mãos. Ao ver uma carcaça de jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Versículo 17. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele que passou a ser reconhecido como Ramat-Lehi, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Javé, dizendo: foste tu, Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu a rocha, fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Capítulo 16 e o último versículo, versículo 1. Certa vez Sansão foi à cidade de Gaza e conheceu uma prostituta, e passou a noite com ela. O que nós lemos aqui juntos sobre a vida de um homem chamado Sansão. Sansão no hebraico significa pequeno sol, solzinho, filho do sol. Então quando eu vejo as Sagradas Escrituras falando que o nome de Sansão é pequeno sol, filho do sol, me lembra aquilo que diz em Malaquias capítulo 4 versículo 2, referindo-se a Jesus, que ele é o sol. Eu quero apresentar alguns personagens para que fique claro para mim e para você aquilo a qual o Espírito Santo quer falar conosco. Sansão representa eu e você. Filisteus representa Satanás e seus demônios. E o Espírito do Senhor representa quem de fato está escrito nas Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer trazer algumas verdades aos nossos corações, mas eu quero falar sobre a estrutura da família de Sansão. Há de vir comigo que nós somos reflexo da estrutura familiar que nós vemos, da onde nós nascemos. Nós somos reflexo da família que nós tivemos. Aquilo que nós trazemos na vida adulta é reflexo do relacionamento daquilo que nós aprendemos do pai e da mãe. E eu quero falar algumas coisas aqui. Primeiro eu quero falar sobre a família de Sansão. Você vê que Deus começou a falar. A Bíblia fala que o pai de Sansão era Manoá, e não cita o nome da mãe de Sansão. Mas um anjo do Senhor visita a esposa. A mãe, até então, não era mãe, mas a esposa de Manoá, que se tornou mãe de Sansão. Ela era uma mulher estéril. Você sabe por que Deus visitou uma mulher estéril? Você sabe por que Deus enviou a Manoá, a casa de Manoá, enviou a sua esposa estéril? Primeiro, eu quero te ensinar uma coisa.
eu quero te explicar como funciona o fluxo do milagre. Sabe o que é fé? Eu vou dizer o que é fé. É você acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Fé é você acreditar aquilo que Deus diz é verdade e você acreditar naquilo e viver com ela. Sabe por que foi naquela mulher? Porque aquela mulher não tinha mais resposta da medicina para ser mãe. Porque a única resposta, o único que teria condição de fazê-la mãe era Deus. E a Bíblia diz que em Romanos que Deus nos deu fé. É um engano de Satanás dizendo que nós não temos fé. A Bíblia diz que Deus nos deu a medida exata da fé. E você sabe o que é essa fé? Essa fé foi colocada por Deus. E Deus usa o exemplo dessa fé sobre o grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda plantado dentro de nós. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus nos deu a fé, e quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós acreditamos, é onde começa a crescer os milagres da nossa vida, como uma planta. A fé, ela é estimulada pela palavra de Deus. Por isso que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O milagre só acontece, entende muito bem, quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus e reconhecemos. Só Deus pode fazer. Porque enquanto nós acharmos que temos condição, enquanto nós acharmos que temos habilidade, enquanto nós acharmos que temos dinheiro, enquanto acharmos que temos influência, jamais dependeremos exclusivamente de Deus. Sabe por que visitou aquela mulher? Porque aquela mulher não tinha esperança mais. Como que está teu nível de fé hoje, de esperança? Fé já está em você. A palavra vai fazer a fé ferver dentro do seu coração, onde vai começar a fluir os milagres de Deus essa noite. Existem coisas que você olha e não tem, você não tem mais solução. Eu estou feliz por você hoje, porque a solução está em Deus. É por onde vai fluir os milagres sobre a tua vida. Porque se você estivesse aqui pensando, não pastor, eu vou dar uns pulos, eu vou pegar dinheiro emprestado, ou eu vou no médico, vou gastar tudo que eu tenho, se tiver que ir lá para a lua, eu vou. Mas existem coisas que dinheiro, influência e local, pessoas, não tem poder suficiente, é somente Deus. No dia que nós entendemos que somente Deus tem o poder, a partir do momento que nós entendemos que Deus, eu acredito em Deus, os milagres vão fluir na nossa vida. O que fez Manoá, uma mulher estéril, um anjo veio. Você sabe o que Apocalipse fala? Sabe o que representa um anjo hoje? Anjo simboliza a figura do pastor que pastoreia a igreja. Hoje eu estou sendo o anjo do Senhor para trazer boas notícias para a tua vida em nome de Jesus. Você sabe o que fez aquela mulher? E aí eu quero trazer algumas verdades rápidas aqui, que você entenda, Deus explicou para Manoá: você não deve beber bebida alcoólica, você não deve comer coisas impuras, e o teu filho, e quando ele nascer, ele também não vai beber bebida alcoólica, ele não vai comer alimentos impuros, alimentos sujos, e ele não vai cortar o cabelo, porque eu tenho chamado ele para ser nazireu. Nazireu é uma pessoa que faz voto a Deus que não vai cortar o cabelo. Isso é um nazirado. É uma pessoa que tem um voto com Deus. Você sabe por que Deus falou para Manoá que deveria, no período da gestação dela, não beber o álcool, não comer comidas impuras? Sabe por quê? Por dois motivos: para saber aonde estava a fé dela. Quando ela recebeu a palavra, a boa notícia do anjo que ia ser mãe, sabe o que ela fez? Ela cortou o álcool e ela cortou o alimento impuro. Sabe por quê? Porque ela tomou posse pela fé. Eu estou grávida porque o homem de Deus falou que eu sou grávida.
E ela mesmo não ter a barriga crescendo para a gestação, ela tomou posse. E outra coisa eu aprendo também, não apenas por posse, eu aprendo também, sabe o que é? Para você ensinar seu filho, você tem que ser o primeiro exemplo. Porque hoje vivemos uma geração com muito discurso e com prática pouca. Muitos pais falam: filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí a criança olha para o pai, imagina a Sansão, porque a instrução foi para a mãe dele: filho, você não bebe, filho, você não come impuro, e sendo que os pais eram o primeiro a fazer o contrário. Como seria a cabeça dessa criança? É o que São Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Se você acredita, você vive aquilo que você acredita. Porque sabe o que é? Incoerência. Só discurso. Por que vivemos hoje uma geração cansada de conversa? Porque existe muitos de discurso. Infelizmente, pouca efetividade na palavra. Você sabe por que nós temos dificuldade em confiar em Deus? Porque infelizmente em algum momento, pessoas que nós amamos quebrou promessas, e nós achamos que Deus é como os homens. Por isso que ele diz: eu não sou homem, nem filho do homem, para que minta ou engane. Se eu disse, eu não irei cumprir aquilo que eu tenho dito, Deus diz. Entenda, mulher, para você ensinar teu filho, você vai ter que ser o exemplo. Você vai ser o exemplo para sua casa. Olha, vai vendo a família, misericórdia. A esposa falou para Manoá. Manoá ouviu a instrução, falou: não, Senhor, eu quero ouvir do Senhor também. Quero que o anjo volta. Vai vendo o nível. Olha, vai vendo o nível da família, da relação da família de Sansão. Vai prestando atenção, vamos chegar. Orou, Deus misericórdia, trouxe o anjo novamente e falou: ó, eu vou te falar. Aí eu te pergunto, sabe aonde que o anjo veio? Foi na mulher de novo. E cadê o marido? Não, onde que estava Manoá? Você começa a perceber, tudo na Bíblia existe uma explicação. A mulher estava sozinha novamente. Não havia relacionamentos saudáveis dentro da família de Sansão. Eu já vou te explicar. Aí você começa a entender algumas coisas na palavra sobre a vida de Sansão. Aí vai o anjo, se apresenta novamente à esposa. Aí a esposa vai atrás de Manoá. Manoá, você não orou? Está aqui o anjo, vamos lá na igreja, vamos lá. Está o anjo lá. Você quer ouvir? Não foi o bastante eu dizer? Deixa o anjo falar para você o que você tem que fazer. Aí o anjo fala: tudo bem, não vai beber fermentado, não vai comer comida impura, é como eu disse para tua mulher já. A mulher já tinha recebido a instrução. Manoá não foi suficiente ouvir da sua esposa, tinha que ouvir o anjo. Ok, foi dado. Aí eles estão diante do Senhor. Aí eles ficam tão felizes, falam: como eu posso ofertar a Deus? Você vê aí que durante todo o processo, ela acredita na palavra, depois Manoá acredita e quer fazer uma oferta a Deus. Um sacrifício. Com cabrito e com massa de cereal. Sobre a rocha. O cabrito é a figura de Jesus Cristo, que é o sacrifício. A rocha significa Jesus Cristo, porque Ele é a rocha. A farinha representa Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. E quando oferecem, já celebrando, olha, não estava nem ainda, não tinha sinal de gravidez, eles já estavam fazendo oferta a Deus, agradecendo pelo milagre. Tudo isso fizeram em alegria, sem aparecer barriga. Sabe o que é isso? Fé. Aí a Bíblia diz, eles perguntam: como é o seu nome?
para o anjo, ele fala: olha, meu nome é inefável. Sabe o que é inefável? Não tem palavra para descrever nome. Nenhuma língua tem vocabulário suficiente para descrever o nome que era daquele anjo, de tão divino que ele era, tão sagrado que ele era. Aí ele fala: ponto, meu nome é inefável, ponto, não tem como eu dizer o teu nome, você não vai compreender, ponto. Aí coloca maravilhoso, exclamação. É o máximo que você pode saber sobre o meu nome. Então, por mais que eu falo sobre Deus, se o nome de um anjo não pode ser descrito pela língua hebraica, portuguesa, seja qual for, você imagina o nome de Deus. Se o anjo se identifica como maravilhoso, você imagina como? O que Deus, anjo em hebraico é mensageiro, significa. Você imagina o nome de Deus, o que Deus não faz sobre a vida daqueles que o servem, que são seus filhos. E aí a palavra de Deus fala que quando eles fizeram aquela oferta de gratidão, porque já sabiam que Deus, se Deus falou, Deus ia cumprir. É a mesma coisa, se Deus está falando essa noite com você, está trazendo palavra de vitória, porque Ele vai cumprir se você acreditar, se eu acreditar. Eu acredito, é por isso que eu estou pregando aqui. Aí detalhe, a palavra do Senhor, como nós lemos no livro de Juízes, o anjo, ele sobe naquela oferta e vai diante de Deus. E a Bíblia diz que nunca, não se viu mais o anjo. Você sabe por que não se viu mais o anjo? Porque ali começava o mover do Espírito Santo na vida do filho chamado Sansão. Começou a agir do Espírito Santo. E a Bíblia fala no livro de Crônicas, de Juízes 13, 24, fala que Deus abençoou muito Sansão, e era um menino que crescia. Você sabe por que Sansão crescia? Você sabe por que Sansão era um menino que foi tremendamente abençoado? Porque viu e ouviu como deveria servir a Deus dentro da sua casa. Mas por mais que a família fosse uma família muito legal, capítulo 13, versículo 25 fala: então Sansão começou a sentir que o Espírito do Senhor seguia. Espírito do Senhor, aliás, o dirigia. Sansão começou a crescer. Primeira voz a ser ouvida era a dos pais. E ele começou a crescer no relacionamento com Deus. Agora ele por si só começava a ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva sobre a família de Sansão. Sansão, mesmo dirigido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele teve o desejo de se casar, e era a vontade de Deus. Aí os pais de Sansão não entenderam isso. Quiseram a princípio reprovar aquela decisão dele. Mas aquele desejo, Deus havia preparado aquele casamento para Sansão. E aí nós vemos novamente mais uma dificuldade dentro da família de Sansão. Olha que evento, olha para você ver o nível de diálogo que eles tinham. Você vê isso com dificuldade de diálogo desde o início do casamento. Aí Sansão, pelo Espírito de Deus, ele rasga, vem um leão para cima dele, e ele rasga no meio o leão. Não era um evento a ser dito para os pais? E a Bíblia diz que ele não disse aos pais que ele tinha empreendido aquilo. E novamente vamos falar mais sobre a família de Sansão. E fala que depois ele voltou, tirou o mel. Depois que matou o leão, as abelhas vieram e fizeram colmeia. Então teve mel dentro do leão, do corpo do leão. Aí ele pega o mel, dá para os pais dele, e novamente não conversa com os pais dele.
Você sabe o que eu aprendo aí? Eu quero trazer um alerta para o pai e para a mãe. Esteja sensível ao propósito de Deus na vida dos seus filhos. Construa relacionamentos saudáveis dentro da sua casa. Você sabe por quê? Você viu aqui no capítulo 19, no capítulo 14, eu quero falar sobre a família de Sansão, é tanta verdade. Sansão se casa, já vou entrar na parte, Sansão se casa. Aí ele faz um desafio, um enigma, dizendo assim, fez um enigma para alguns homens filisteus. E a Bíblia fala que quem vencesse deveria dar 30 vestes novas, a veste mais bonita que tinha. Aí os homens que fizeram essa aposta com Sansão foram até a esposa dele, falando assim: você precisa falar para Sansão dar resposta desse enigma, para dar resposta desse enigma. E ela foi e pressionou Sansão. Sansão confiou na esposa dele e falou para ela a resposta. Você sabe qual que foi? O que a mulher dele fez? Foi e falou para as pessoas que ele tinha feito a aposta qual era a resposta do enigma. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens foram e descobriram o enigma e falou para ele, e ele perdeu a aposta. Ele foi e honrou o compromisso dele. Mas você sabe o que aconteceu? Ele, movido pela ira, ele largou a esposa dele, no momento de raiva, de impulso. Sabe o que é? Por mais que os pais dele buscavam viver a palavra de Deus, mas via dificuldade de relacionamento, de diálogo dentro da casa. E Sansão começou a reproduzir isso. No primeira crise do casamento dele, ele ficou com raiva e largou a esposa. Impulso. Impulso. E aí eu quero trazer um alerta para todos que são casados, que têm filhos ou terão filhos. Homem e mulher tem que os dois crescer no Senhor. Não pode ter constantes brigas. Se tem dificuldade de relacionamento, tem que buscar o Senhor. Nós pastores estamos na igreja, é para isso mesmo, para instruir, para ajudar em oração, porque isso vai refletir nos filhos. E Sansão, os impulsos que Sansão tomou em todo o relacionamento dele também era reflexo daquilo que ele vivia. O pai não ficou satisfeito de ouvir a mãe dizer, teve que pedir novamente para Deus. E quando pediu para Deus responder, ele não estava junto com a mulher. Nunca Manoá estava junto com a mulher dele. E é dever biblicamente do homem cuidar da mulher. Cuidar não é a opressão, mas essa é a autoridade espiritual. E isso nós vemos reflexos na vida de Sansão. Em detrimento do quê? De falta de relacionamento saudável dentro da casa dele. Por que a Bíblia fala de forma tão clara? Manoá pede para que o anjo venha novamente. Se a mulher dele já tinha ido falar, porque a palavra da mulher dele não era suficiente para ele? Ele não acreditava na mulher? Tudo bem, Deus teve misericórdia, veio. Aí Sansão, ele quer se casar, é um desejo que Deus colocou no coração dele. Era da parte de Deus, e os pais foram incompreensíveis. Sansão, aí você vê já quebrar todo tipo de diálogo entre Sansão e os pais. Todos os grandes eventos que Sansão fazia, ele não falava para o pai e para a mãe. Reflexo de falta de diálogo dentro da sua casa. E quando falou, houve a rejeição da parte dos pais dele. Isso gerou um bloqueio no coração de Sansão. A partir desse momento, você não vê mais falar do pai e da mãe de Sansão. Sabe quando vai falar da família de Sansão? No funeral dele, aparece a família de Sansão. Sabia? Então,
nós precisamos, Satanás ele tenta atacar de todas as formas a estrutura familiar de diálogo. Você sabe por que Satanás não gosta que a gente ore? Porque a forma que nós relacionamos com Deus. Você sabe por que Satanás não gosta que a gente tenha diálogo dentro da nossa casa? Porque é a forma de nós conversarmos, firmarmos a nossa aliança entre o marido e a esposa. Precisava Sansão acabar com o casamento dele? Porque a esposa trouxe o enigma? Isso eu não estou nem falando de Sansão ainda, só estou falando da família. Aí Sansão desiste de casamento. Sabe para onde Sansão vai? Procurar prostituta. Você vê que é uma coisa maligna? Começa no diálogo, dificuldade de diálogo dentro de casa. Aí o pai com os filhos tem problema de diálogo. Agora o cara, aonde que ele vai buscar? Sabe aonde? E olha que era um homem, já vou falar agora, daqui a pouco eu vou entrar na vida de Sansão. E era um homem que buscava ser dirigido por Deus. Pais, nós pais temos um papel fundamental. Nossos filhos é um presente de Deus na nossa vida. Mas se nós não formos o exemplo para os nossos filhos, se ele não vê a primeira referência de família que eles têm, somos nossas. Pastor, minha casa está pegando fogo. Você acha por que Deus trouxe você aqui? É para restaurar a tua vida e a minha vida, aleluia. Não é porque até hoje foi que precisa morrer assim. Aí você entende, tudo tem uma explicação. Por que um ser tem algumas reações? Porque nós somos reprodução de algo que nós vemos e ouvimos. Tem o dito, nada se cria, tudo se copia. Se você anda com Deus, você vai agir como Deus. Se você andar com o pecador, você vai agir como pecador, porque nós somos reprodutores de algo. E somos muito visuais e auditivos. Mas eu quero te falar alguma coisa sobre Sansão aqui também. Isso eu estou falando para a família. O Espírito Santo falou, alerta as famílias. Porque Satanás está tentando destruir famílias. Se destrói famílias, destrói sociedades. Se destrói sociedade, destrói a igreja. Porque a igreja é formada de famílias. Mas não há nada. Mas a Bíblia fala que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Deus essa noite está te dizendo, levanta-te e declare de um basta para a desestrutura familiar e eu declaro que a minha família é uma família abençoada, porque é isso que Deus sonhou para mim. Vamos para Sansão? Sansão representa cristãos, eu e você. Para você ver, Sansão, um homem tão poderoso, com mesmas dificuldades que eu e você, mesmo problema, mesmas dificuldades. Vamos lembrar, Filisteus representa diabos e os seus demônios. A Bíblia diz que o diabo vem senão matar e roubar e destruir, mas a Bíblia diz, Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O que eu quero falar com você é que Sansão, ele foi chamado. O nome Sansão significa filho do sol. E o sol, a Bíblia fala em Malaquias 4:2, refere-se a Jesus Cristo. Então é como cristão, sabe o que significa cristão em grego? Pequenos cristos. Então se Sansão é pequeno sol, é pequeno Jesus Cristo, em hebraico, em grego significa cristão, pequenos cristos, reprodução de Cristo. Somos nós. Nós passamos pelas mesmas dificuldades de Sansão. Você sabe o que fez Sansão lograr êxito? Primeira coisa eu quero dizer para você, a instrução que Sansão recebeu de obedecer a Deus, ele seguiu. Você sabe por que fala que Deus falou para Sansão não tomar vinho? Está lá no livro de Efésios capítulo 5, que Deus fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós que desejamos
ter uma vida direcionada por Deus. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso entender que toda a verdade que eu preciso, toda a orientação que eu preciso, está na palavra de Deus. Você sabe o que significa embriagar com vinho? Eu vou te dizer. Tem um símbolo muito forte. Vinho tem simbolismo de sangue, sangue tem simbolismo de vida. Você sabe o que é não embriagar com vinho aqui? Significa que nada pode entorpecer o nosso entendimento com relação às coisas de Deus. Você sabe o que significa não entorpecer com vinho? Por que disse que não era para ele tomar vinho? Porque o vinho não daria para ele noção exata de qual era o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe por que nós nos machucamos tantos? Você sabe por que existem pessoas que vivem tão frustradas? Porque ela não sabe porque ela existe. Você sabia que Deus não dá vida a alguém enquanto Ele não determina qual vai ser o propósito dela? Você sabia? Antes de você nascer, Deus já escreveu a sua história. Davi fala: ainda quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam escritos no teu livro. E em outra palavra das Sagradas Escrituras diz assim também, sobre o profeta Jeremias, no capítulo 1, diz assim: olha, antes que você existisse, eu já te conheci e te escolhi para ser profeta. Você nasceu com propósito. Ninguém nasceu para ser mais um. Deus deu a vida, você é de forma singular. Não existe alguém tão especial contra você, igual a você, aliás. Você nasceu com um projeto de Deus, porque Deus quer te abençoar e quer que você seja bênção na vida de muitas pessoas. Por isso que falou: Sansão, você não pode se embriagar, Sansão. Você é o pequeno sol, você nasceu para brilhar, você não nasceu para ser mais um. Você faz 40 anos que teus irmãos, os judeus, os israelitas estão sofrendo debaixo dos filisteus. Pobreza, escravidão. Você nasceu para brilhar. Diga assim: eu nasci para brilhar em nome de Jesus. Pode falar, isso é de Deus. Jesus é sol, amém? Quantos são filhos de Jesus? Diga amém. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Jesus. Se o meu Jesus é o sol, eu sou filho do sol. Eu nasci para brilhar. Sansão não bebia vinho para não se embriagar. Se vinho significa sangue, sangue significa vida. E Paulo diz em Efésios capítulo 5, não era para nós embriagarmos com vinho. Não deixe que as coisas dessa vida te atormente. Não se envolva demais com os problemas, com as dificuldades. Você sabe o que Satanás quer? De todas as formas nos chamar a atenção para que a gente tire a nossa fé de Deus e começamos a olhar para a circunstância, achando que o problema vai nos destruir, dizendo que agora meu casamento acabou, agora eu estou falido, agora eu estou fracassado, agora eu estou morto. São mentiras que Satanás tenta transformar em verdades. Sabe por que durante 40 anos os filisteus oprimiam os judeus? Sabe por que 40 anos o diabo? Sabe por que muitas pessoas são oprimidas pelo diabo? Com enfermidade, com pobreza, com depressão, com enfermidade? Porque elas não enxergaram ainda quem elas são em Deus. Porque no dia que nós descobrimos que nós somos o sol, nós nos levantamos e brilhamos para que a glória de Deus seja manifestada. Você sabe quem é mais forte? É simples a pergunta: a luz ou as trevas? Pode apagar aqui, irmão. Acender uma vela, vai ser notória a vela no meio das trevas. Então, por mais que as dificuldades batam na nossa porta, quando nós entendemos quem nós somos filhos da luz, não tem força das trevas que seja maior do que a glória de Deus na nossa vida. Aí Sansão ele começa a entender que ele está dirigido pelo Espírito Santo. Casamento é um projeto de Deus, amém? Capítulo 14, versículo 25 fala isso. Sansão começa a entender que ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. A pessoa fala que casamento é furado. Furado é mentira que estão dizendo. Casamento é uma bênção. Diz: casamento é uma bênção. Diga: casamento é uma bênção.
Quando Sansão começa a perceber, capítulo 3, versículo 25, está dirigido pelo Espírito Santo, qual a primeira coisa que Deus o leva? A fazer um casamento. Se esse casamento fosse ruim, o Espírito Santo ia levar ele para casar? João capítulo 14, versículo 26 fala: e quando ele vier, o advogado, conselheiro, ajudador, orientador, instrutor, João capítulo 14, versículo 26, que fala sobre o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Em outras palavras, ele vai ser o vosso mentor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai conseguir. Você que é solteiro, Deus vai te dar instrução para você fazer um casamento abençoado. Ou você que está debaixo de uma crise no seu relacionamento, o Espírito Santo vai lhe dar condição suficiente para restaurar o seu casamento. O Espírito Santo levou a Sansão, casou. Aí no casamento de Sansão, ele perde a aposta. Sabe o que Sansão ficou? Endividado. Eu quero trazer uma boa notícia para você que está endividado essa noite. Pastor, eu não tenho como pagar. Sansão não tinha nada. Ele tinha que pagar 30. Ele tinha um dia para pagar 30 vestidos novos. Vestido é roupa novas. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo capacitou Sansão para ele ir atrás das roupas para pagar a dívida. Você sabe o que é andar com o Espírito Santo? O que é maravilhoso? Ter uma vida dirigida por Deus. Ele vai te levar a relacionamento saudável, como também, sabe o que vai acontecer? Aquilo que você precisar, Ele vai te dar habilidade para resolver problemas. E Ele se interessa até pela sua vida financeira, sabia? Talvez você entrou aqui e falou: pastor, eu estou endividado, quebrado, eu não sei o que fazer. Eu vou te falar, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e pedir ao Espírito Santo que instrua, Ele terá o prazer até amanhã resolver esse problema financeiro para você, em nome de Jesus, como foi com Sansão. Sansão pagou a conta dele. Só que daí no versículo seguinte, a Bíblia fala, aí põe um ponto, ele pagou a conta dele, aí a Bíblia fala, depois, vírgula, irado partiu para a casa do seu pai. Ele é cheio do Espírito Santo, pagou a conta dele, mas aí ele deixou de se induzir por um impulso da carne dele. Sabe o que ele falou? Minha esposa me enganou, eu vou largar ela. Largou ela no momento de raiva. Aí eu vou te trazer uma verdade bem bacana para você. A Bíblia diz que na raiva não se produz a justiça de Deus, sabia? É uma lei espiritual. Você está com raiva, fica quieto, não abre tua boca. Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 19 fala que a ira, sabe o que é? Uma obra da carne. A Bíblia diz, a ira pertence a Deus, porque Deus sabe dosar a forma de agir. Nós não temos sobriedade para lidar com emoções de raiva, porque a Bíblia diz que nós devemos irar, pode se irar. O problema é o que fazer com a ira. Sansão ficou, claro que fica decepcionado. Imagina uma mulher te enganar, tua esposa. Ele deveria ter feito, pedir instrução para o Espírito Santo. O que ele fez? Largou da mulher. A Bíblia não fala que foi pelo Espírito, foi pela raiva que largou a mulher. Então tem muitas pessoas que permitem algumas áreas serem dirigidas pelo Senhor, e tem outras áreas que não permite. Espírito Santo me abençoa no meu trabalho, Espírito Santo me abençoa na igreja, e chega em casa, não pede para o Espírito Santo instruir o casamento dele. Na igreja é uma bênção, no serviço ele é uma bênção, com os amigos ele é uma bênção, desculpa a palavra, mas em casa ele ou ela é um cavalo. Deixa agir por impulso. Pastor, eu aprendi isso, eu nasci assim. Mas quem disse que precisa morrer assim? Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Jesus, uma nova pessoa é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus pode fazer um novo homem, uma nova mulher. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele. Eu creio, você precisa crer. Aleluia. Aí Sansão esfria a cabeça. Depois de algum dia foi correr na casa do papai e da mamãe, quando ele deveria resolver os problemas do casamento dele. Você lembra o que fala a Bíblia? Deixará portanto seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa. Você tem problema? Vai com a tua mulher. Tem a igreja, tem pastores que te instruem. Aí ele com raiva largou a mulher e foi para a casa do papai e da mamãe.
Aí ele esfriou a cabeça. Ele falou: fiz nhaca, vou voltar para casa da minha esposa, vou restaurar meu casamento. Aí, irmão, foi irreversível, porque a mulher já tinha casado com outro. Aí sabe o que ele ficou, Sansão? Ele ficou com raiva. A Bíblia diz que Sansão novamente ele ficou nervoso por causa disso. Está lá no capítulo 14. Cadê? Capítulo 15. Aí ele falou: sabe o que eu vou fazer? Vou pegar 200 raposas. Ela casou com o padrinho de casamento dele. Olha, misericórdia. Você pode dizer misericórdia? Ele ainda tem que pagar a dívida. O cara que ele pagou a dívida ainda casou com a mulher dele. Aí ele ficou nervoso, pegou as raposas, 200 raposas, amarrou em pares e pôs tocha, tacou fogo no rabo das raposas. Porque ele queria vingar daquele pessoal que tinha feito. Ele achava que a culpa era deles, do casamento deles ter dado falha. Aí queimou todo o fogo. A plantação acabou com a vida financeira dos caras. Aí os homens falaram: quem que fez isso? Aí falou assim: foi Sansão. Sabe quem Sansão era casado? O sogro, ele é a esposa daquela mulher. E o sogro dele está no meio deles. Você sabe o que aconteceu? Foram lá e mataram o sogro e a ex-mulher dele. E ele amava ainda a mulher dele, porque senão não teria voltado para lá. Aí nós temos que tomar cuidado, irmãos, no momento da raiva, sabe por quê? Nós agimos de forma impensável. E quando nós agimos, Deus não age. Diga: quando uma pessoa age com raiva, diga: quando uma pessoa age com raiva, Deus não age. Ok? Não precisa repetir. Se Deus não age, quem que vai agir? Só tem Deus e o diabo. Quem vai agir? Satanás. O ladrão veio senão matar, roubar e... Se Sansão tivesse casada com ela, ia morrer a mulher? O sogro ia morrer? Não. Aí você já começa a ver consequências. Deus perdoa? Perdoa. Mas aquilo que semeamos, irmãos, é igual a terceira lei de Newton. Newton falou aquilo que a Bíblia estava escrito: toda ação existe o quê? Reação. Por isso que eu falo, quem gosta de pagar de nervosinho, o meu temperamento é colérico. E durante muito momento da minha vida eu quis pagar de nervosinho. Aí eu aprendi que só estava dando para minha cabeça eu agir com raiva. E eu comecei, sabe o quê? Pedir para o Espírito Santo me instruir, porque eu não aguentava mais sofrer por causa da minha ira, da minha raiva desproporcional e desnecessária. Eu estou falando aqui, olha o que Deus pode fazer na vida de um homem. Aí, olha, você vai ver, olha as consequências. Aí Sansão, ele fica irado com esses homens. Aí ele vai e destrói todos os homens que mataram o sogro e a sogra, o ex-sogro e a ex-esposa dele. Ele destrói esses inimigos. Sabe por quê? Ele não aceitava mais aqueles inimigos destruir a vida dele. Até quando nós vamos olhar com passividade as coisas sendo destruídas e permitir que isso se torne uma realidade? Muita gente vê a bagaceira, a enfermidade destruindo, as brigas destruindo, a miséria destruindo. Até quando você vai olhar com passividade tudo isso, achar que é normal? É normal para quem não conhece o Pai que tem. É normal para quem não conhece o Deus que te chama essa noite, porque essa noite nossa história deve ser mudada se nós acreditarmos nisso. Você crê nisso? Diga amém. Eu tenho mais uma verdade para você que se sente injustiçado. Depois que Sansão destruiu os inimigos, eles foram bater na casa dos amigos de Sansão em Judá, os filisteus. Falou: olha,
Tem um tal de Sansão aqui que acha que é a estrela, né? Acho que é uma estrela, é o pequeno sol. Nós queremos que vocês entreguem a ele, porque se vocês não entregar Sansão, nós vamos matar todos vocês. Falaram para os amigos de Sansão. Quantos defenderam Sansão? Quem se habilita? Quantos defenderam Sansão? Quando viram, falou, ou é ele ou é você, nós vamos matar. Quantos defenderam Sansão? Nenhum. Falou, Sansão, os caras dizem, ou a gente entrega a você, ou ele mata a gente. E nós decidimos te entregar, meu irmão. Você está sentindo assim? A coisa está pegando e as pessoas estão colocando você como boi de piranha? Aí para você ver, né? Aí ele estava sob a direção do Espírito Santo. Ele não ficou com raiva não. Sabe por quê? Porque entendeu que Deus estava com ele. Aí falou para ele, vocês querem me entregar? Nós queremos, porque se a gente não te entregar, eles vão matar a gente. Então nós preferimos que você morra do que nós. Já aconteceu isso com você? As pessoas te jogaram no fogo, os teus amigos te traíram? Não esquenta, Deus está no controle se você acreditar nele, amém? Aí, Sansão, você acha que Sansão ficou com raiva, pegou os amigos dele, deu uma surra, falou, não, Deus está comigo. Aí ele teve sobriedade, aí a Bíblia fala que o Espírito Santo se movia sobre ele, ele permitiu ser movido pelo Espírito Santo. Falou, pode me amarrar e me entregar. Aí amarraram ele e foram até lá. Aí sabe o que os inimigos falaram, os filisteus? Tudo começaram, 1000 homens celebrando. Pegamos Sansão, vamos matar Sansão. Sabe o que Sansão, a Bíblia fala? Quando Sansão estava diante da morte, quando os amigos dele entregaram, ele estava sozinho. Sansão estava sozinho? Não. Sabe quem estava com Sansão nesse momento? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele rompeu todas as cordas. E aqueles homens, 1000 homens vindo para ele, para matar. Aí a Bíblia diz, o Espírito Santo viu e falou, mostrou, sabe para ele, uma queixada de jumento, estava morto. Irmão, as pessoas podem olhar para você e dizer, acabou para você. Você está ferrado, nós vamos acabar com a tua vida. Satanás pode dizer, não tem solução, essa enfermidade vai te matar. Teu casamento acabou, não se preocupa. Quem está falando com você essa noite é o Espírito Santo. Ele vai dar o instrumento certo para você vencer no nome de Jesus. O que o Espírito Santo usou? Mostrou para ele uma queixada de jumento. Queixada de jumento. E a Bíblia diz, pelo Espírito Santo, ele pegou aquela queixada, irmão, matou 1000 inimigos. 1000 inimigos. Deus usará força essa noite para destruir todos os inimigos que tentam se levantar contra as nossas vidas, no nome de Jesus. Mas por isso, deixa Deus nos conduzir, por favor. Não deixe que a sua raiva seja maior. Não seja que a tua vontade seja maior, mas seja a vontade que vem da parte de Deus, do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele bradava, ele gritava, pá, 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 pá. Sabe por que ele bradava? Porque ele sabia que Deus estava na vida dele e que ele iria vencer um por um dos 1000 inimigos. A luta veio, se as pessoas te traíram, irmão, preocupa não, Deus está com você. Você não depende de traíra não, você depende do Senhor, amém? Você não precisa de traíra não, você precisa do Senhor, amém? Porque durante 40 anos aquelas pessoas deixaram ser destruído. Você não precisa ser destruído porque todo mundo é, porque você nasceu para brilhar essa noite no nome de Jesus. Aí Sansão cansou depois da luta. Quantos podem estar cansados hoje por causa de tanta luta? Às vezes a vida não é tão difícil, você luta tanto. Quantos já se sentiram cansados? Quem já sentiu? Eu já senti tantas vezes cansado. Você luta. Aí
Aí você não tem mais força. Fala, pastor, eu estou hoje debaixo de luz, eu não tenho mais força. Eu não consigo mais. Sabe o que Sansão fez? Ele orou a Deus. Senhor, eu estou cansado, eu preciso de água. Porque se o Senhor não me renovar minha força, eu vou morrer aqui agora. Aí as pessoas vão olhar para mim, lutou tanto, nadou e morreu na praia. Você não precisa. Se você está cansado, Deus vai te dar força hoje para revigorar a tua força, para você vencer em nome de Jesus. Aí você sabe o que fez Deus? Da rocha, Deus fez brotar água. Do nada, Deus trouxe água. Talvez você está olhando tudo na sua volta e você não vê esperança. Você não vê como renovar a tua força. Mas eu te digo no nome de Jesus que Deus vai renovar forças essa noite daqueles que estão cansados. Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. É eu que vou te ajudar. Vou fazer uma pergunta. Levante tua mão. Você prefere ser ajudado por Deus ou ser ajudado por pessoas? Quem prefere ser ajudada por Deus? Levante sua mão. Quem gosta de ser ajudado por homem, fica com a mão abaixada. Quem quer ser ajudado por Deus? Por quê? Ele é Deus. Aí o que eu vejo, pastor Roberto, tanta gente chorando. Ai, as pessoas não me ajudam. Ah, porque me abandonaram. Irmão, Deus não vai te abandonar, amém? Vira para o teu irmão, não te preocupe, irmão. Deus não vai te abandonar. As pessoas podem até te trair, mas Deus não vai te trair. Se for preciso, fala para ele, se for preciso, o mal vai embora, para dar lugar para as coisas boas. Amém, Jesus? Aí Sansão é revigorado. Aí Sansão novamente fica feliz. Aí Sansão volta a ser dirigido pelo Espírito Santo. Começa novamente a ser dirigido por Deus. Aí já estamos finalizando, vamos para o capítulo 16. Aí ele começou a ter erros fatais. Preste atenção, fatais. Você lembra que Deus havia dado um casamento para ele? Aí Sansão escolhe um relacionamento sem pedir a instrução por Deus. Sabe com quem ele se envolve? Com uma prostituta. Você sabe o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 19? Qual que é a primeira obra da carne? Sabe o que é a obra da carne? Uma pessoa que age por si só. Obra da carne, diga, obra da carne é uma pessoa que age por impulso. Primeira obra da carne, sabe o que é? Prostituição. Aí Sansão mais uma vez deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, deixa de ser instruído por Deus e começa a agir por o seu impulso. Se envolve com uma prostituta. Aí Sansão, depois da prostituição, você não vê mais a palavra Espírito Santo na vida de Sansão. Pessoas que agem, entenda uma coisa, Gálatas 5,19 fala, pessoas que agem por impulso, Deus não age. Pessoas que permitem ser governado por seus impulsos, Deus não age. Sabe por quê? Porque quem age por impulso acha que não precisa de Deus. Sabe, grande maioria do sofrimento, sabe por que sofremos? Por agirmos por impulso. Mas não se preocupe, mesmo que tenha agido por impulso hoje, se nós nos arrependermos e convidarmos o Espírito Santo para instruir nossa vida, Ele nos abençoará e vai nos dar vitória sobre toda e qualquer dificuldade no nome de Jesus. Você via Sansão, entrava uma dificuldade, Deus pela misericórdia ia lá e dava vitória sobre ele, sobre dívida, sobre perseguição, sobre casamento. Agora, mas Sansão agora escolhe um casamento sem pedir a bênção de Deus. Depois da prostituta, você sabe para quem que Sansão foi atrás? De Dalila. Todo mundo conhece Sansão e Dalila, né?
Aí Sansão começou a mexer. Eu uso uma expressão bem engraçada que a Giovana disse. Sansão começou a sambar na cara do perigo. O que a Bíblia diz? Fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Aquilo que nos peca, que nos leva a pecar, a gente tem que fugir. Aí Sansão se envolveu com uma mulher promíscua chamada Dalila, que se vendeu, se entregasse o segredo da força de Sansão. Aí Sansão começou a verbalizar. Toma cuidado com a tua palavra. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Sansão falou assim: olha, se me amarrar eu perco a força, com tiras de couro. Aí Dalila foi e amarrou. Aí quando os filisteus vieram para matar ele, ele arrebentou os inimigos. Irmão, se uma mulher te trai uma vez, precisa trair 2, 3 vezes? Não é esposa não, uma toa. Já viu que a toa, tendo uma coisa, de uma árvore não produz 2 frutos. Diga assim, de uma árvore não produz 2 frutos. De uma fonte de água não sai água doce nem salgada. Ou é um ou é outro. Aí Dalila começou a mostrar que é uma mulher promíscua, suja, imunda. Não é porque mulher não, porque era à toa mesmo. Sabe o que aconteceu? E ficou com aquele relacionamento tóxico ainda. Devia ter largado. Ela não era esposa dele. Devia ter largado aquele relacionamento tóxico. O que tem gente envolvida em relacionamentos tóxicos, estou acabando com a sua vida e está enganado. Deus vai abrir olhos essa noite que estão debaixo de relacionamentos tóxicos. Em nome de Jesus. Aí ele fala assim: olha, se me amarrar com cordas novas que nunca foi usada, eu perderei a força. Olha ele profetizando, você vai ver no final quando encerrar esse sermão. Aí a Dalila novamente amarra ele, e os filisteus falam: ó, o filisteu está vindo, ele arrebenta as cordas. Sabe o que aconteceu? Sansão já estava cego espiritualmente. Não sabia como a vida dele estava afundando, porque ele se afastou da direção de Deus. Aí ele falou assim: ó, começa a subir o perigo. Se fazer tranças no meu cabelo e amarrar, eu vou perder a força. Já começou no cabelo, ó, brincando. O que tem gente brincando com perigo e não sabe que está preparando a sua queda. Aí novamente Dalila fala: tá vindo os filisteus, os inimigos. Ele arrebenta e ele sai. Aí começa a tão encher o saco dele, Dalila. A Bíblia fala que ele sentiu vontade de morrer, de tanto que Dalila está falando para descobrir o segredo. Ele falou: quer saber, eu vou falar. A minha força está no cabelo. Não, a força de Sansão não estava no cabelo dele. Sabe onde que estava? Estava na obediência à palavra. O cabelo era detalhe, ele tinha uma aliança com Deus. Cabelo era sinal de aliança. A força de Sansão não estava no cabelo, estava em Deus. Você viu, até no cabelo ele colocou a força. O cabelo só era o símbolo da aliança. A força era de Deus, não era cabelo. Mas ele disse: a aliança era o cabelo, mas a força vinha de Deus. Sabe o que houve? Dalila falou: descobriu o segredo dele. Dormiu. Sansão dormiu no colo daquela mulher. Terrível. E o que tem de gente, irmão, dormindo, sofrendo. Deus está despertando eu e você essa noite, em nome de Jesus. Tem gente dormindo no perigo. Está tão cansado, lutando tanto, sofrendo tanto, que está dormindo, não tem força. Mas Deus essa noite vai te despertar em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Cortaram o cabelo de Sansão, que quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Você lembra que ele falou sobre cordas? Sabe o que aconteceu? Chegaram as cordas e as correntes. Ele achou que ia vencer como das outras vezes, mas quem quebra, quem não tem uma aliança com Deus, não vence, irmão.
Diga, só vence todo inimigo quem tem uma aliança com Deus. Sansão não tinha mais aliança com Deus. Quando ele saiu, irmão, ele não tinha, Deus não estava mais com ele. Os homens acorrentaram ele. Ele falava tanto que ia ser preso e foi preso. Sabe o que fizeram? Furaram os 2 olhos dele. Mas ele já estava cego espiritualmente. A cegueira da carne dele era um reflexo da cegueira espiritual dele, porque não enxergava o perigo a meio palmo na frente do nariz dele mais. Tal era a vida dele envolvido com o mal. Aí você sabe o que colocou ele? Colocou ele para virar escravo. E olha que ele era juiz em Israel, sabia? Depois que ele venceu os 1000 homens, aqueles traíra colocaram ele como juiz, como chefe de Israel. Mas o cara não valorizou a posição dele, abriu mão. Igual fez Esaú, tá aí a novela Gênesis. Igual fez Esaú, brincou com o que Deus tinha colocado na mão dele. Colocou ele para o que cavalo fazia, colocou ele para fazer. Aí sabe onde colocou ele? Levou ele para o templo de Dagon, para uma festa, e começaram a tirar sarro dele. Vai, Sansão, cadê seu Deus? Você não era o bambambam, você não é o filho do sol? Porque quando saía Sansão, dizia filho do sol. Ô filho do sol, ô filho do sol, ô filho do sol. Você está vivendo hoje isso? Está sendo humilhado? Está vivendo uma vida de derrota? Pastor, olha, eu fiz tanta burrada na minha vida até hoje. Hoje eu estou vivendo, estou sofrendo as escolhas que eu fiz errado na minha vida. Você fez, quem disse que você tem que morrer com isso? Sansão, ele orou com Deus com toda a força. Deus, me honra diante dessas pessoas. Eu errei, mas me honra, me ajuda a vencer todos os meus inimigos. Aí, só que ele fez uma oração, ele profetizou mais uma vez, que eu morra junto com esses filisteus. Deus deu vitória? Deu vitória para ele, mas ele morreu junto, porque ele profetizou a morte dele. Quantos estão profetizando morte para si? Eu quero morrer, para mim se morrer é melhor, se minha vida acabar. Irmão, não faz isso. Deus quer te honrar nessa vida. Fala para o teu irmão, Deus quer te honrar nessa vida. Deus quer te honrar nessa vida. Se você orar com fé, orar segundo a vontade de Deus, você não precisa morrer. Deus vai te começar a honrar agora, no nome de Jesus. Você que precisa de um milagre essa semana, levante uma das suas mãos aos céus, eu vou orar por tua vida. Se você crer, você vai levar esse milagre para tua casa. Pai, em nome de Jesus, aqueles que creem, tudo é possível ao que crê. Eu lhe peço, Senhor, quem está levantando a mão com fé, eu lhe peço, Senhor, que o acompanhe até o seu lar, aonde ele precisa desse milagre. Eu declaro, Senhor, que o Senhor esteja honrando todos aqueles que acreditam nessa noite, para que eles lembram dessa pregação e saiba que há Deus neste lugar, e quem tem falado com eles, Senhor, é um vaso escolhido pelo Senhor, instruído pelo teu Santo Espírito. Pai, eu declaro o milagre em nome de Jesus. Quero orar também, quem está com uma enfermidade, coloque a mão no lugar da enfermidade. Se você não pode colocar, põe a mão na sua cabeça. Pastor, eu estou doente. Põe a mão no lugar onde está a enfermidade. Ou se você não pode colocar na mão, na enfermidade, coloca a mão na cabeça. Jesus vai curar agora em nome de Jesus. Você precisa de um milagre aqui, da cura. Pai, em nome de Jesus, que essas mãos, Senhor, não sejam mais as mãos deles, mas seja a tua mão. Eu lhe peço agora, Pai, tua palavra diz que tu és o Deus que sara o seu povo. Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras teus filhos foram curados. Eu determino agora, enfermidade, vai embora, solta esta vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a cura para a glória do Senhor. Ser curado em nome de Jesus. Toma posse, a cura já é tua, amém?